lá, você tem o percentual porque você tem uma carteira toda diversificada. Por exemplo, a minha rende hoje 0,8, isento de imposto de renda, né? E a gente sabe que tem proteção da inflação, porque os imóveis tendem a se valorizar e tudo mais. Você tem um número fechado? Você faz esse monitoramento? Um número em relação à porcentagem? Exatamente, porque as pessoas Aham. perguntam, André, mas se eu tiver uma carteira com 10 fundos imobiliários, em média, quanto que vai render, né? Nos Uhum. últimos meses, a minha rendeu 0,8. Algumas pessoas vão falar, nossa, mas tá abaixo de 1% que a renda Uhum. fixa vem pagando. Mas aí é outra história. Vai ter que um Uhum. podcast inteiro pra explicar a diferença, né? Você tem um número fechado? 0,8, 1, Ah, 1,2? sim. Mais ou menos entre 0,85, em alguns meses chega até próximo de 1, E tá? aí Tá que mais ou tá. menos isso. Eu volto na história do Dr. Ivan, que fez aquele erro, né? O cara Uhum. queria ganhar os 20% ao ano. Então, pô, mas eu tô ganhando quase 2%, 1,8. Mas olha o risco que ele se meteu, né? Então, por isso que a gente fala, diversifica, não Uhum. seja ganancioso. Procure um fundo imobiliário ou vários fundos imobiliários que te dê segurança, né? Te dê um aluguel Pois tranquilo. é. Em dividendo, né? Em Se a gente for dividendo. levar em relação à valorização que tá vindo nesses últimos meses, é uma valorização muito Ah, sim. maior, né? Sim. Então é um ponto bem interessante. Quando você compra realmente com o mercado descontado, além do dividendo, você tem esse potencial. Agora, tem fundo imobiliário que tá pagando bons dividendos e tá barato ainda, na sua Uhum. visão? Então, o mercado geral de fundo imobiliário de papel, ele ainda tá pagando 1% ou mais, tá? E ainda descontado. Tirando, por exemplo, o MXRF, que é uma das exceções aí, o restante do mercado ainda tá entregando um dividendo muito compatível com isso. Então, ainda é possível, né? E eu acho que se eu voltasse aqui no podcast daqui 2, 3 meses, a resposta poderia ser totalmente diferente, mas ainda assim é possível a gente comprar fundo de papel bom, abaixo do valor patrimonial e pagando mais de 1%. Mas e essa relação, por exemplo, né? A tendência Uhum. com a queda da Selic é que os fundos de papel, muitos caiam aí a rentabilidade, né? Uhum. Ainda, na sua opinião, vale a pena? Porque assim, vamos supor, a pessoa compra agora pagando 1% ao mês. Mas e daqui a pouco, quando cai essa Uhum. questão, vale a pena ainda, na sua visão? Então, vai cair Mas em vai alguns demorar, né? Tem que pontos, vencer os mas contratos também, tem né? toda essa questão aí de vencimentos e tal, mas não é aquela queda que vai sair, sei lá, de 1% para 0,5%, tá? É uma Sim. queda que é muito baixa e gradual também. Então, se um fundo imobiliário hoje tá pagando aí 1%, com a Selic caindo, com a inflação ficando realmente mais contida, a tendência é que fundos de papel, como já aconteceu lá atrás, eles voltem ali para casa dos 0,8%, tá? É uma queda que fica abaixo de 1%, né, que o pessoal fica muito acostumado com isso, mas ainda é um retorno bem interessante, levando em consideração que é livre de imposto de renda, né, e levando em consideração outro ponto também, que naquele momento a renda fixa vai estar trazendo um retorno muito menor. E outro ponto, né, quem está se posicionando nesse momento, existe uma coisa chamada yield on cost, né, que é super interessante. Se você está pagando R$ 100 hoje no fundo imobiliário e ele está trazendo R$ 1 de dividendo ao mês, muito provavelmente lá na frente, quando ele tiver a 140, R$ 150, ele tiver trazendo algo próximo disso, o seu yield on cost vai estar ali na casa de 1% ainda, né? Então, por isso que é tão importante você comprar quando o mercado está descontado. Agora,